Vou falar também de um novo atacante que já está na área. Agora sim a gente pode dizer, é oficial. E eu vou repercutir. A ação do Crespo foi oportunista, sabe por quê? Porque ele jogou o elenco aos leões, tirou dele da reta, só que o São Paulo não colocou uma arma na sua cabeça, Crespo, boludo? O Crespo cobrou reforço, torcedores, o Crespo falou na coletiva, deixou claro isso aí na coletiva, comentaristas falaram, ex-jogadores, está todo mundo meio que alinhado que a necessidade de trazer reforços é plena. A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal, Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. O São Paulo vem tendo o terceiro pior início de Campeonato Brasileiro dos pontos corridos. A gente está com uma situação bem difícil. Se a gente perder para o Red Bull Bragantino, nós temos chance de entrar na zona do rebaixamento e aí é mil. Aí o pau come, como vocês já sabem. Eu sei que tem muita gente aí que inclusive está falando, então é melhor que a gente entre na zona de desespero para sair contratando e comprando logo. Só que lembrando, isso não é tão simples. Eu estava lembrando, por exemplo, o que aconteceu conosco em 2017, quando o pessoal está falando muito de brincadeira aí, temos que acionar o protocolo Hernanes, né, que foi até o Hernanes que salvou a gente. Só que, assim, não é fácil achar um outro jogador identificado, líder, como foi o Hernanes. Esse líder, esse jogador identificado, que a gente precisaria, seria, na minha opinião, o Lucas e o Oscar aí, que deveriam entrar em campo e conseguir ajudar a gente. E se São Paulo fosse buscar jogadores no mercado, São Paulo teria que buscar jogadores daquela pior espécie que todo mundo não gosta. É jogador maduro, é jogador experiente, é jogador que não sente pressão, é jogador que já está habituado a jogar em dificuldade, a jogar em situações extremas, e aí o pessoal vai reclamar, tá trazendo velho, tá trazendo um jogador que não corre mais, jogador caro, jogador veterano, mas é o cenário. Você não vai trazer um jogador jovem para resolver jogo. Você vai trazer jogador maduro para conseguir administrar pressão e conseguir apresentar resultado. Então é uma faca de dois gumes, é um caminho perigoso e o São Paulo precisa rapidamente pontuar, precisa rapidamente conseguir resultados, porque o campeonato está empelotado, está embolado demais. A gente conseguir 2 vitórias aí, que é o que a gente tem aí em 13 rodadas até agora, a gente já daria um salto mortal na tabela para poder subir e dar uma desafogada. A gente vem passando por uma dificuldade extrema e o Campeonato Brasileiro não se brinca. Não tem nem como imaginar a gente cair ou a gente ter algum tipo de problema nesse cenário. Nessas horas, assim, não está aparecendo ninguém para falar, e aí eu concordo com o pessoal que está falando assim, a diretoria do São Paulo está em silêncio, as pessoas não estão falando. Então, assim, muita gente falou assim, aqui comenta um pouco sobre isso, até para as pessoas verem o que você está pensando. Eu, particularmente, eu estou dizendo para vocês, tá? As conversas que eu tive com as pessoas, eu falei, cara, é importante que vocês apareçam para conseguir, para vocês conseguirem dar um pouco mais de paz para o torcedor. Porque as pessoas precisam enxergar que a diretoria do São Paulo, que as pessoas que estão dentro do clube, elas estão sentindo o timing ruim, o momento ruim e as zonas de dificuldade. E precisam passar uma mensagem de segurança e conforto para a torcida de que vocês estão fazendo tudo o que é possível, de que vocês estão ligados, de que vocês estão atentos, que vocês vão contratar, de que o técnico tem respaldo, que o elenco está ciente das dificuldades. A gente precisa fazer essas coisas. Eu já falei também, a responsabilidade do que nós estamos passando hoje, ela não é do Crespo, o Zubeldia já foi embora, tem gente que quer ressuscitar o Zubeldia a cada 5 minutos. O Zubeldia já foi embora. O Crespo chegou hoje, o Crespo não tem culpa, a culpa não é dele do que aconteceu. O nosso elenco é inferior, a gente tem ausência de jogadores, os principais jogadores não jogam, a gente não tem elenco disponível, a gente não tem capacidade de fazer trocas. Esse jogo do Flamengo era realmente, como a gente já falou, é um time com rotação mais alta, vindo do Mundial, é um elenco melhor, é o líder do brasileiro jogando em casa. Foi a pior combinação que a gente podia ter para esse momento do cenário que nós temos. O elenco do São Paulo não é péssimo, mas é um elenco incompleto e que não aguenta a carga completa de todos os jogos. O que leva todo torcedor São Paulino a falar, eu quero abrir mão das Copas. O Crespo, na entrevista, disse, claro, a minha prioridade é o brasileiro, nem que eu tenha que abrir mão das Copas por isso, para a gente pensar em outras coisas.
Então, se existe alguém responsável ou alguns responsáveis, esses responsáveis são Júlio Casares, Belmonte, Nelsinho, Chapecó, Rui Costa, Muricy, Milton Cruz, essa galera que faz parte do time fixo de futebol de São Paulo, e não é de hoje, não é de ontem, é desde 2021, lá no seu início. O planejamento precisa ser melhorado, as decisões precisam ser tomadas por mim, precisa ser tomadas decisões radicais, precisa ter uma mudança radical em nível de mudança de profissionais na Barra Funda, em nível de mudança de mentalidade de profissionais da Barra Funda. Por mim, eu traria um profissional para fazer a ponte no futebol, já falei para vocês, um Rafinha poderia ser o nome do jogador, é um exemplo, não precisa ser exatamente ele, para fazer a ponte com os jogadores e com comissão técnica, para dar um suporte para o ambiente ali do grupo, já que o Luiz Gustavo está fora, Lucas está fora, o Oscar não é desse cara de falar tanto, a gente perdeu bastante da liderança que nós tínhamos, a gente já não tem mais essas peças, o Caleri está fora, que também era um jogador que brigava muito, ou seja, a gente precisa aparecer com soluções, a gente precisa aparecer com alternativas, precisa aparecer com liderança. Nesse momento ninguém aparece para falar, ninguém dá as caras, ninguém está falando nada, e aí mora o problema. A falta de transparência, a falta de comunicação mais adequada com os torcedores, e isso vai gerando não só uma angústia, como se transforma rapidamente em ódio e revolta. Você acha que eu não comento isso com as pessoas? Precisa ter uma comunicação melhor, precisa ter um sentimento melhor. E aí começa a entrar medo, frustração, tensão, tudo junto, você joga tudo num pote só, a mistura, e é a pior combinação possível. Começa a ter ruptura de torcida com time, briga com jogadores, você vê aí o Lucas sendo atacado nas redes sociais, e aí começam as piores situações possíveis. Outros dois nomes que surgiram aí que a torcida pediu, mas assim, já aviso vocês e queria comentar isso não como expectativa, e sim como, tipo, não adianta sonhar. O Ganso e o Pedro são dois jogadores aí que passaram problemas recentes aí com seus técnicos, estão passando por situações difíceis de não jogarem, estão tendo polêmicas. O Ganso já completou aí o número de jogos do Campeonato Brasileiro, e o Pedro também são jogadores que assim, são inviáveis do ponto de vista para o São Paulo, e o Flamengo nunca liberaria os caras sem pagamento, entendeu? Pelo menos do ponto de vista do Pedro. No caso do Fluminense com o Ganso, mesmo que o Ganso tenha um carinho pelo São Paulo, e até quando o São Paulo até ameaçou, de repente, no ano passado, fazer uma proposta para ele, fazer algum tipo de simulação para ele, não me parece que o Ganso seja o tipo de jogador que o Crespo queira. O Crespo deixou claro que ele quer mais intensidade, ele quer mais velocidade, ele quer jogadores que corram mais, sejam mais aguerridos. Me parece improvável que o Crespo queira um jogador como o Ganso hoje no elenco do São Paulo. E o Fluminense, lembrando, muito provavelmente vai querer fazer jogo duro, até porque eles estão vendendo Arias por 20 milhões de euros aí. Então é muito improvável que o São Paulo consiga buscar jogadores desse porte, consiga investir nesses dois atletas. Então, só para deixar claro, por mais que as pessoas peçam, eu não acho nem que eles façam o perfil, e muito menos que o São Paulo tenha capacidade financeira de trazer os jogadores aí. E, repito, nem ouvi o nome desses atletas. O São Paulo hoje foca em lateral direito, zagueiro e um jogador para meio de campo, mas jogadores com potência física e vigor físico. É mais ou menos esse perfil, o próprio TAP é isso, né? Um jogador que nem tem tanta qualidade técnica, é mais vigor físico de brigar pela bola. É o próprio Brian Carabali, que a gente citou aqui, que era uma informação do blog, em que o staff do Brian Carabali continua tentando a liberação dele, está brigando lá com o Barcelona para a liberação dele. É o tipo de jogador que corre muito vigor físico, muita correria, tem muita intensidade no jogo. É esse tipo de jogador que o Crespo quer para dar uma levantada no tipo de partida do São Paulo. Acredito que o Ferreirão é um outro jogador que vai poder conceder isso para o time. Ele quer mais um zagueiro também que consiga dar mais estabilidade para o setor defensivo. E acredito que ele queira um volante aí, um jogador que joga no setor de meio de campo, que também dê esse gás que o São Paulo vem precisando. Infelizmente, o Pablo Maia não voltou legal nem da primeira lesão e nem dessa segunda. Ele continua ainda abaixo com relação ao que está vivendo. Para quem está achando que o São Paulo já vai explodir o cofre, já vai estourar aí e apertar o botão do foda-se com o Fidic, ainda não chegamos nesse estágio, tá? Todo mundo que eu conversei, todo mundo que eu falei, ainda não temos esse estágio ainda de estouro de tudo, de desespero total no pessoal. A preocupação ela é latente, tá? Latente mesmo. Eu conversei com vários conselheiros ontem, muita gente conversou comigo,
Eu perguntei também sobre várias coisas, como é que as pessoas estão se sentindo, e o pessoal está muito apreensivo, está todo mundo tenso pra cacete. Isso não é mérito, a maioria entra assim, eu estou preocupadíssimo, eu estou super tenso com o São Paulo. Todo mundo tá. Eu mal consegui dormir de sábado para domingo, estava super preocupado, demorei umas 3 horas para me acalmar, para conseguir gravar o vídeo, para conseguir fazer. Todo mundo está sofrendo aqui, todo mundo está fazendo tudo. A única diferença é que se eu abrir live para ficar só xingando e brigando, eu não estou trazendo nada diferente para vocês, nada de positivo. Eu prefiro trazer informações, diálogo, para que a gente consiga conversar e tentar fazer a melhor coisa possível, que a gente conseguir trazer as informações internas e juntar com opinião, com a troca de ideias da melhor forma possível aqui entre nós, do que a gente fazer um campo de guerra aqui de só ofensa e xingamento, que é o que eu estou vendo que está acontecendo aí. A gente precisa fazer um pouco diferente disso para a gente conversar sobre esses temas, beleza? Então, como eu falei para vocês, o Baby da Independente cobrou reforço, o Crespo cobrou reforço, torcedores, o Crespo falou na coletiva, deixou claro isso aí na coletiva, comentaristas falaram, ex-jogadores, está todo mundo meio que alinhado que a necessidade de trazer reforços é plena. A gente precisa disso e precisa disso rápido, precisa disso para ontem. Está aí nas mãos da diretoria resolver este problema, que é uma situação que são eles exatamente que precisam resolver, como o próprio e bem disse o Crespo na coletiva, dizendo: eu não vou responder sobre reforço, quem tem que correr atrás e resolver isso são eles próprios. Primeira coletiva do cara, o cara já fritou o Lucas, o cara já alfinetou os médicos de São Paulo, o cara alfinetou o elenco do clube. Eu queria ver se o Zubeldia desse essas declarações, porque quando o Zubeldia deu uma pancadinha de leve nos jornalistas, os senhores corporativistas desse programa, que absurdo, que declaração. Pior do que a declaração do Zubeldia é o cara que acabou de chegar fritar o seu elenco. O Crespo fritou o elenco. Volta Zubeldia, treinador que veste terno e gravata, e aí tem cara que acha que só porque tá bem vestido vai fazer sucesso. Treinador mais ou menos. Você falou que gostaria de saber o que a gente falou. Tô criticando aqui uma atitude grotesca dele na entrevista coletiva. O cara não pode chegar e falar o seguinte: graças a Deus a gente não joga contra o Flamengo toda hora. Pelo amor de Deus, gente. São Paulo, inclusive, nos últimos jogos contra o Flamengo, o São Paulo até engrossou o jogo. Jogou de uma forma covarde contra o Flamengo, jogando atrás. São Paulo não fez nada, tava rezando pra não tomar gol, gente. Aí não pode, pô. Aí não dá. Pra ser técnico assim, não precisa ser técnico. Pô, a equipe do São Paulo tinha que ter mostrado uma postura um pouco melhor. O Oscar jogou mais avançado também, né? O Oscar voltou, conseguiu aguentar o jogo inteiro. Lucas Moura ainda tá fora, Lucas Ferreira tá fora. Talvez o Lucas Ferreira volte na próxima partida. A gente ainda não sabe ao certo o que vai acontecer com o Lucas Moura, mas o São Paulo não jogou. O Flamengo, sim, time agressivo, marcou a saída de bola do São Paulo, não conseguiu fazer com que o São Paulo tivesse muita posse de bola. O Flamengo sempre muito forte pelo lado direito. Luiz Araújo, melhor jogador em campo. Agora, que postura péssima da equipe do São Paulo. Começou muito mal o Crespo. Começou muito mal. Você acha que o Crespo foi mal, Assunção? Os jogadores não gostam desse tipo de declaração? Não, ainda, por mais que essas declarações soem mal dentro do vestiário, dentro do clube, o Crespo vai ter que mudar a atitude. Porque ele não pode. A gente sabe a qualidade dos jogadores do Flamengo, o quanto o Flamengo é forte jogando em casa, mas foi o que o Fefão falou, você não pode ir no Rio de Janeiro e jogar com 3 zagueiros, jogar com 5 volantes. Gente, é você chamar o Flamengo pra cima de você e ser atacado o tempo todo, e em algum momento essa barreira, essa defensiva, ela vai ser furada, e aí onde vai aparecer os gols? Aí você fica naquela: eu ataco ou eu continuo defendendo? Sim. Eu vou atacar para tentar empatar ou eu vou me defender para não tomar o segundo? Aí você toma o segundo, o que você vai fazer? Aí já não tem mais jeito, já não tem mais tempo. Então você tem que jogar, por mais que o São Paulo vive uma dificuldade de lesões, igual a gente fala aqui, mas o São Paulo é um time grande. O São Paulo não pode ter medo, nem qualquer outro time grande aqui do Brasil, de ir fora jogar com outro time grande e ter medo igual o São Paulo teve nesse domingo. E ele foi muito infeliz, declaração totalmente oportunista.
oportunista. Mas não pode nada, segundo A declaração do Crespo foi oportunista. Sabe por quê? Porque ele jogou o elenco aos leões, tirou dele da reta, só que o São Paulo não colocou uma arma na sua cabeça, Crespo boludo, e falou assim, vem treinar a equipe do São Paulo. O senhor veio pro São Paulo, o senhor abriu um sorriso de orelha a orelha quando o São Paulo convidou, você aceitou a proposta do clube, na entrevista coletiva fez juras de amor, e aí vem com o discursinho de que, graças a Deus, não vamos enfrentar o Flamengo sempre. Ah, porque o Lucas tem só orando pra ver quando ele melhora. O cara Pelo não amor de melhora Deus. nunca. O cara não joga Mas não pode nunca. falar Lucas isso. e Oscar, a gente é igual o Cometa Halley. Mas não pode Você falar quase isso. não vê. E, inclusive, o Lucas está sendo cobrado nas redes sociais porque não joga e a esposa dele foi às mesmas redes sociais para defender o jogador. Coloca aí, Alex Fogaça. Tem muito jogador sendo criticado. E aí, ó, uma enxurrada de críticas e ela respondeu. Ó, no meio de tudo isso, sigo grato, é uma mensagem enorme, tá agradecendo a Deus, sabe que processos fazem parte, é bom saber que existe gente do coração que acolhendo e não julgando. Posso te falar? É horrível a família ficar... Exato. Mas ela não gostou em rede social. Quem tem que dar declaração é o jogador. Quem tem que ir lá e dar cara e falar numa coletiva de imprensa dentro do clube, juntamente com os doutores, é o jogador. Não adianta a esposa, o filho vir falar do que acontece, como é que o marido está. Não. É pegar o Lucas, pegar um dia, ó, vai ter uma coletiva de imprensa com o Lucas e com os doutores e explicar o que está acontecendo com o Lucas. Não adianta a esposa Pausa de vir 5 falar. segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E o São Paulo tem essa tabela aí, Bragantino fora, que joga hoje 10 vezes mais que o São Paulo, e o clássico o Corinthians, com responsabilidade maior para o São Paulo, que é o mandante com torcida única. E o Bragantino, o São Paulo, se o Corinthians não ganha do Bragantino e Itaquera, o São Paulo nunca ganhou do Red Bull Bragantino, desde que virou Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Enfim, o jogo de quarta-feira talvez não seja tão difícil, o Crespo falou, ainda bem que a gente não vai jogar contra o Flamengo, se falarem para ele que o São Paulo nunca venceu o Bragantino, e se ele assistiu o jogo do Bragantino com o Corinthians ontem, ele vai entender, saber que vai ter quase os mesmos problemas que ele teve no Maracanã. E ele precisa ter melhores soluções. Isso é responsabilidade dele. Mesmo que não volte o Lucas, ele vai ter que armar um time melhor do que ele armou com a escassez toda que ele tem para o jogo 2 dele. Aí, Tironi, essa é a parte do Crespo. E é a parte de quem natural para quem resolve trocar o treinador. Algumas coisas vão demorar um pouco a serem evidentes, como eram até então. Para o São Paulo, para o São Paulino, o que está claro agora é que, primeiro, o time é fraco, e é bem fraco, e é curto o elenco, talvez o elenco mais curto do futebol brasileiro para quem disputa 3 competições no momento. Mais curto até que o do Vasco, que contratou o Thiago Mendes, que o São Paulo queria contratar lá. Só fazendo uma comparação, porque o Vasco tem 3 frentes também, né? Porque o São Paulo está disputando no Brasileiro contra equipes que tem uma frente só. Está todo mundo lá embaixo. Ou 2. Né? 3 frentes tem o Vasco e o Inter, que estão ali. O resto, todo mundo está falando do Santos. Evidentemente o Santos não vai cair, gente. O Santos tem um dos times mais caros do país e joga uma frente. Daqui a pouco o Santos, que já está melhorando, vai começar a jogar bem e começar a ganhar jogos. O Santos pode encarar o Palmeiras daqui a pouco. Você vai ver. Por quê? Porque tem jogador. Não sei como. Tá? É como... Vai guardando as proporções como o Corinthians fez no ano passado. Gastando sem ter. Se é o Neymar, se é o pai... O Santos tem um dos elencos. Foi um dos times que mais investiu no futebol brasileiro, se não foi o que mais investiu no futebol brasileiro na temporada. Não em direitos econômicos, como o Palmeiras, mas em número de contratações. Acabou de contratar o Arão, o Igor Vinícius. Tem 5 jogadores por posição, algumas. São Paulo não tem nada. E aí, quando você tira o sofá da sala, você vai ter a atenção à direção, que é a mesma desde o início, inclusive é a mesma que contratou e demitiu o Crespo lá atrás, e aos jogadores principais, né? E é o que está acontecendo agora.
Né? Então, quando a mulher do Lucas vem nas redes sociais explicar que o marido está com dores e não consegue voltar a jogar, ela percebe que as atenções agora não tem Zubeldia mais. Não tem Zubeldia. E agora, né? Não tem mais Zubeldia, e agora? Tinha muita gente, inclusive colegas, que achavam que o São Paulo fosse trocar de técnico e fosse melhorar. Mas melhorar como? Com esse time aí. Sem os principais jogadores, né? Voltaram Marcos Antônio e Oscar. Nada. E agora nós vamos ver como é que vai ficar essa situação nessas duas partidas. Por quê? Se o São Paulo não pontuar nos 2 próximos jogos, ele vai entrar na zona de rebaixamento, literalmente. E aí a conversa começa a ficar diferente. Eu achei boa a clareza da entrevista do Crespo. Como ele falou, Copa do Brasil, Libertadores é um sonho. O negócio nosso é sair dessa situação. Esse é o objetivo do São Paulo na temporada. E aí, essa é a diferença do São Paulo para o Corinthians. É uma diferença desde o ano... O setembro do ano passado tem uma divisão de caminhos, quando o Corinthians faz o aniversário. São Paulo e o Corinthians estavam mais ou menos na mesma raia. O São Paulo decide para um lado, o Corinthians decide para o outro lado, em termos de administração. O São Paulo decide tentar se recuperar minimamente financeiramente. O Corinthians contrata o Memphis Depay e vamos por tudo ou nada. Certo? Foi aquele momento. Enquanto o Corinthians fechou o último dia da janela com o Memphis Depay, depois da janela o São Paulo contratou o Jamal Lewis, que nem mais estava emprestado. Então, ali, assim como no ano anterior, o São Paulo vai para tudo ou nada com Lucas e Rames e ganha a Copa do Brasil quando o Corinthians vendeu o Roger Guedes. E aí, assim, o clube talvez não esteja destruído ainda como está o Corinthians. O São Paulo tenta se reorganizar economicamente. O presidente é o mesmo, com um conforto político absurdo, diferentemente do Corinthians. Sem oposição, né? Sem oposição. Ele tem todas as ferramentas. Então, assim, o clube não tá... o time está destruído. O time é ruim. O time é fraco. O time não tem elenco para jogar 3 competições. O clube tem que fazer opções para isso. Tem 3 competições, uma não vai dar. Vamos com o time alternativo. Se não, vai cair. O São Paulo não tem jogador suficiente para jogar 3 frentes. E, se voltar um ou outro, eles não vão ter condição de jogar 3 vezes por semana. Simples. O Vitor falou, o Lucas volta contra o Corinthians? Pode ser. E o Oscar? Se o Oscar jogou os 90 contra o Flamengo, jogar contra o Bragantino, contra o Corinthians, ele não aguenta. É simples assim. E os jovens? Perceba que no primeiro jogo, o Crespo não escalou nenhum jovem da base. Só morreu com as alterações. Morreu com... Cadê os caras que falavam mal? Desculpa, estou te interrompendo. Não, pode... Fala aí, não, manda. Não, cadê a turminha do Fora do Meu Dia? Que não escala os moleques, que morre com escalação, com o jogador no banco. Cadê vocês? Resolveu o problema? Óbvio, não vou ser desonesto com o treinador e é possível que melhore o São Paulo com o tempo, né? Mas ele teve 2 semanas de trabalho inteiro. Mas sabe o que aconteceu nas 2 semanas? Eu sei. O que aconteceu? Na antevéspera do jogo, avisaram o cara que o Luciano estava suspenso. Descobriram que o Luciano... Ele treinou o time com o Luciano a semana toda. Falta 2 dias, o Luciano está suspenso. E aí ele tem que mudar tudo em 2 treinos. Esse é o São Paulo. Bom, que o treinador... Aposta na base também, já foram embora. O William Gomes já foi embora. Vai apostar na base para o cara sair amanhã. É isso? Essa é a estratégia, né? Não é que a base está aí, né? Não, o cara está embora. E aquilo, o jovem oscila. O Lucas Ferreira, que era o mais titular dos jovens, uma saúde, é um colosso. Está com dor lombar. Em 15 dias parado. É outra pegada. Vai saber se está sentindo psicológico. O Matheus Alves já está jogando no time dele, já ganhou um campeonato Supercopa lá, CSKA. Cara, então assim, é como o Massini falou, o São Paulo só tem um lateral direito de 30 e tantos anos, o Cédric veio... Como é que foi a contratação do Cédric? Quero começar falando do desabafo da esposa do Lucas Moura e daqui a pouco eu falo do Hernan Crespo. Primeiramente, eu entendo o sofrimento da família. Não é legal o momento que eles estão passando e tem muita gente que passa dos limites e acaba falando coisa que não deve na internet. Mas a maioria esmagadora das mensagens que eles recebem não é ataque pessoal. São pessoas que estão com dúvidas, são pessoas que estão curiosas e preocupadas com o Lucas também.
E aí, Lucas, o que é que tá acontecendo? Como é que está o estágio da tua lesão? Você volta quando? Só que vai nas redes sociais do clube, ninguém responde. Vai nas redes sociais do Lucas, sem resposta. E fazem muito errado de cobrar a esposa do jogador. Quem tem que nos passar o que está acontecendo é o clube, não a família dele. O que o clube mostra através das redes sociais é o Lucas correndo com a bola, jogando, treinando tranquilamente. E no dia do jogo, cadê o Lucas? Se tem uma coisa que a gente sabe é que o Lucas Moura gosta de participar de podcast. Agora seria o momento dele aparecer em algum podcast e nos explicar o que está acontecendo. E não adianta dizer que ele não é obrigado. Ele é obrigado sim. Ele é o segundo maior salário do clube. Ele é o jogador mais importante desse plantel. Eu chamo ele de motor do time. Ele é visto por muitos torcedores como um ídolo do clube. Talvez o papel de ídolo seja se aproximar do público, não se afastar. E ainda mais nessa fase tenebrosa que o São Paulo está passando, o Lucas é visto como um salvador da pátria. Como o Hernanes foi em 2017, quando o São Paulo quase caiu. O Hernanes foi linha de frente daquele time lá. Agora nós não temos o Hernanes, mas temos o Lucas. E cadê o Lucas? E se o São Paulo cair para a segunda divisão esse ano, o torcedor vai ficar muito chateado com o São Paulo, porque é uma mancha que vai ficar na história, né? E o Lucas, esquece esse negócio de ídolo, viu? Vai sair da galeria dos ídolos do São Paulo automaticamente. Eu tenho ciência que o Lucas Moura também vai ficar muito chateado se o São Paulo cair, porque ele é muito São Paulino. Ele é fanático que nem nós. Só que sabe qual é a diferença? O Lucas Moura vai continuar ganhando R$1.800.000. Enquanto o torcedor normal, que nem eu, você que está assistindo, vamos chorar na cama, o Lucas Moura vai chorar em Paris, na Itália, nos Estados Unidos, no Japão, sei lá. Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. E eu tenho certeza que 99,9% da torcida do São Paulo tem empatia com o Lucas Moura, sim. Sabemos que ele não está de sacanagem com o São Paulo. Jamais o Lucas Moura vai simular uma lesão para não jogar futebol. A gente sabe que ele gosta de jogar futebol. Só que o Lucas Moura deveria aparecer e nos contar o que está rolando, porque isso é ter empatia pelos fãs. Isso é ter empatia por uma torcida que gosta dele, né? Que botou fé no retorno dele, que pediu o retorno dele, que implorou para ele vir. Isso é ter empatia com aquele torcedor que comprou a camisa do Lucas Moura, né? A camisa do São Paulo, escrito Lucas Moura atrás, pagou 400, 450, 500 conto e não vê o cara jogar. Empatia pelo torcedor que está sofrendo com o momento do São Paulo e não ganha R$1.800.000 por mês. E como diz o Hernan Crespo, é só rezar, né, para que tudo melhore e ele volte o mais rápido possível, tá? E o Crespo não desdenhou de ninguém. Ele deixou bem claro na coletiva de apresentação dele que ele ia falar de futebol, tá? Ele deixou claro logo na chegada dele, foi tipo um cartão de visita. E no pós-jogo contra o Flamengo ele falou sobre o Lucas, pergunta para o médico. Sobre contratações, diretoria. Eu quero falar de futebol que é mais fácil. E não é que é mais fácil, mas ele está sendo pago para mexer com as peças. Ele não está sendo pago para ser o CEO, o presidente do clube, médico. Tem uns boca de pimenta aí que é só o São Paulo tropeçar que já bota a culpa no treinador. Começa a esculachar os caras. Como se o treinador fosse fazer uma diferença absurda nesse time aí, né? E não vai, meu amigo. Sinto dizer, mas não vai. Mas dá para dar uma melhorada agora. E é só abastecer esse plantel aí. Se a diretoria fizer isso, né? Trazer mais uns 3 ou 4 jogadores, alguma coisa vai acontecer. Caso contrário, vamos sofrer. E tem um que já tá aí, hein? Recebi a informação aqui que o cara já chegou, tá tudo certo, podemos dizer que é oficial. Gonzalo Tapia, o ponta-direita de 23 anos de idade, chegou para jogar no Tricolor. É, meu amigo, é oficial. É o primeiro reforço chegando no Tricolor. E na minha visão, o São Paulo foi assertivo nessa contratação desse ponta-direita, né? Porque é um setor carente no São Paulo. O dono da vaga é o Lucas Moura, só que o Lucas Moura vive no departamento médico. Dizem que ele vai voltar a jogar justamente na partida contra o Corinthians, né? O Lucas Moura gosta de jogar contra o Corinthians. Quem dera se todos os clubes aqui do Brasil topassem jogar contra o São Paulo com a camisa do Corinthians. Talvez ele nem se lesionava mais. E reza a lenda que não vai parar por aí, ok? A diretoria ainda está no mercado atrás de jogadores. Só que assim, a torcida tem que colocar na cabeça que não pode ir atrás de medalhão. Primeiro porque o São Paulo não tem dinheiro para pagar esses caras. Segundo, a maioria dos medalhões que o São Paulo traz só dá problema. Eu estou falando isso porque eu estou recebendo muitas mensagens sobre o Pedro no São Paulo. E aí, Renato, o que você acha do Pedro no São Paulo? Porque ele teve uma treta ali com o Felipe Luiz, né? Por indisciplina.
e a turma quer que o Pedro venha para o São Paulo. O cara custa caro. O Flamengo não tá a fim de reforçar rival, tem esse detalhe também, né? O Pedro é indisciplinado, mas ele é um bom jogador. Ele só se queimou no Flamengo, mas se tiver que vender, você acha que eles vão vender para alguém aqui do Brasil? É lógico que não. Então é melhor deixar o Pedro para lá. Deixa a sua opinião aqui embaixo, se você aceitaria o Pedro no São Paulo ou não. Se você ficou até esse momento, por gentileza, deixa o like, tá? Clica no joinha, se inscreva no canal. Se você puder chegar